Vamos lá resolver questões aí sobre os conceitos de dado, informação, conhecimento e inteligência. Tá lá, Sebrasp 2025. Em BI, a informação é o resultado da organização dos dados, ao passo que o conhecimento é a geração de valor com a informação. Vamos interpretar. Aqui o contexto, na verdade, é pouco relevante. Poderia ser em BI, ou poderia ser em gestão de informação em qualquer lugar, eu poderia nem ter isso. A questão trata da diferença de dado e informação. Vamos lá. A informação é o resultado da organização dos dados. Perfeito. Pessoal, vamos lembrar aqui que o nosso modelo ele segue a seguinte sequência de si: dados, informação, conhecimento e inteligência. Então, o que é o dado? É o fato bruto. O que é a informação? É o dado trabalhado, organizado, processado. O que é o conhecimento? É eu interpretar, internalizar, contextualizar essa informação, prepará-la para a aplicação. E o que é a inteligência? É a aplicação desse conhecimento em uma situação prática. Então o item está corretinho, perfeitinho, bonitinho demais. Informação é o resultado de organização de dados e conhecimento é a geração de valor a partir de informação. Ciclo evolutivo dos termos. Questão corretinha. Vamos lá, mais uma. Informação é uma unidade básica de dado que pode ser medida, registrada ou armazenada, sem que esta esteja associada a um significado ou conhecimento. Ao passo que dado é uma informação dotada de significado que pode ser usada para a geração de conhecimento ou a tomada de decisões. Aí se liga aquela questãozinha clássica, né? De inversão, de troca de termos. Pessoal, unidade básica, que pode ser medida, registrada ou armazenada, sem significado, a palavra-chave aqui, ó, sem significado, não é a informação. Aqui é o dado. O dado é que é sem significado. Ao passo que a informação é um dado dotado de significado, que vai ser usado para gerar conhecimento e, consequentemente, inteligência. Então, é aquela clássica questão de troca. Então, lembra, dado é fato bruto, sem significado. Informação, dado contextualizado, com significado, com propósito. Show de bola? Então, questãozinha errada. Quando ocorre o tratamento de um ou mais dados, é gerada a informação, a qual né, constitui conhecimento quando aplicado em determinado contexto. Aqui ele trouxe 3 conceitos bem relacionados. Então, retomando aqui, dado, informação, conhecimento, inteligência. Se eu trato um dado, eu gero informação. Se eu reflito, contextualizo essa informação, eu tenho conhecimento. Então, questão corretinha, tratando desses conceitos. Dado, fato bruto, informação, dado organizado, tratado, conhecimento, reflexão, preparação, contextualização dessa informação. Informação compreendida e internalizada. O único detalhe aqui, pessoal, é o seguinte, ó, quando aplicada, a aplicação, na verdade, aqui está meio ambígua. Porque a aplicação, de fato, só acontece na inteligência. Mas o conhecimento ele é a informação preparada para aplicar. Como aqui está meio aberto, né? Aplicada em contexto, tá? Mas aplicada de fato ou aplicada para reflexão, né? Então está meio aberto, a banca deu como correto, tá? Em algumas literaturas a gente vai aceitar essa aplicação, mas mais no sentido subjetivo, não no sentido concreto. Tranquilo? Então, questão corretinha. Em uma situação hipotética, o fato de as pessoas atuarem de forma diferenciada para resolver o mesmo problema é explicado pelo conceito de... Vamos lá. Então, dado, informação, conhecimento e inteligência, as pessoas vão atuar de forma diferente. Elas podem ter os mesmos dados, as mesmas informações, o mesmo conhecimento, mas cada uma aplicar de uma forma diferente para resolver um problema. Uma pode ir por um caminho, outra pode ir por outro. Imagina campanha de marketing.
Uma pode decidir que, na verdade, ela precisa incrementar o produto, a outra pode decidir que precisa diminuir o preço, com base nos mesmos dados, informação e conhecimento. Então, essa forma de atuação diferente, ela é baseada na inteligência, que é justamente a aplicação concreta do conhecimento. Tranquilo? A informação normalmente envolve a participação humana na sua estruturação e na busca do seu significado, enquanto os dados são mais facilmente obtidos e quantificados por máquinas. Aí questão linda, 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 né, galera? Ó, a informação normalmente envolve a participação humana na sua estruturação, na busca do significado. Você pode também ter de forma automatizada, mas o fato de ter participação humana não tira do conceito essa possibilidade. E os dados são mais facilmente obtidos e quantificados por máquina. Beleza, você pode ter vários dados lá na máquina. Para você gerar informação, normalmente você precisa de talvez algum grau de participação humana. Não sempre, né? Você pode ter sistemas que conseguem pegar os dados e gerar informações a partir deles, mas o humano, às vezes, ele vai entrar ali para, pelo menos, definir qual que é a forma de estruturação, o que ele precisa que seja gerado, tá? Então, é aquela história de o valor vai sendo aumentado e, no lado dos dados, né? Aqui, ó, dado, informação, conhecimento e inteligência, do lado dos dados cada vez mais máquina e do lado da inteligência é mais humana. Embora a gente saiba que em contextos mais modernos de inteligência artificial, a própria inteligência ela pode ser simulada também por máquinas, né? Mas conceituação clássica disso aqui, da forma como cai em prova, é justamente que os dados são mais processáveis por máquina e cada vez que você vai subindo nessa hierarquia, a inteligência é mais humana, né? Então a informação ela é mais humana do que os dados, o conhecimento é mais humano do que a inteligência, do que a informação, e a inteligência é mais humana do que o conhecimento. A sequência é essa. Essa questão é interessante, né? Ela traz ali um gráfico, vamos ver. Considere que a Polícia Federal tenha registrado, em determinado período, a prisão de 1.789 traficantes de drogas pertencentes a facções criminosas, conforme faixas etárias mostradas no gráfico. Então, o gráfico ele pergunta o seguinte: considerando a classificação dada informação e conhecimento e inteligência, é correto afirmar que o gráfico representa por si só a inteligência. Aí você já pode marcar errado sem medo de ser feliz, né? O gráfico está ali. Ele não é inteligência. Ele não é aplicação a uma situação concreta. Ele é simplesmente um conjunto organizado de dados e contextualizado. Então isso aqui na verdade é o que, pessoal? Informação, né? Informação. Não é inteligência aqui ainda, né? Não é inteligência aqui ainda. Então imagina o seguinte, existem os dados. Existem os dados, tá lá, o número 1789, ele é um dado. Quando eu digo que isso é tráfico de drogas, já vira informação. Quando eu separo a idade dos traficantes, é uma informação mais apurada. Quando lá o agente da Polícia Federal investiga, olha para esse gráfico, né? E ele tira conclusões, por exemplo, que 53% dos traficantes está numa determinada faixa de idade, né? Me parece que ali entre 20 e 29 anos, ele já começa a interpretar as coisas. Opa, será que está associada à faixa de desemprego? A galera não está tendo a oportunidade de trabalhar? Ou o que seja, né? Ele vai refletir em cima daquilo. Quando ele usa aquilo para tomar ações, por exemplo, de envolver os jovens, sugerir, né? A inserção dos jovens no esporte, na cultura, para tentar mudar esses números, é uma inteligência. Então a inteligência é o último grau disso, e não simplesmente o gráfico puro. Então, questão incorreta. Embora não haja conceitos únicos para dados e informação, é possível afirmar que os dados são matéria-prima para a informação. Questão bonita demais, pessoal. Não tem... Assim, em tecnologia da informação, dificilmente você vai encontrar um conceito único para qualquer coisa, né? Um conceito padronizado para qualquer coisa. Não é diferente para dados de informação. Cada autor pode definir de uma forma diferente. O fato é que normalmente você tem a evolução: dado, informação, conhecimento e inteligência, em que os dados são matéria-prima para a informação, a informação é matéria-prima para o conhecimento e o conhecimento é matéria-prima para a inteligência. Então, questão corretinha. O diretor de uma montadora de veículos necessita tomar uma decisão acerca da continuidade ou não
de um dos produtos vendidos no Brasil. Para tanto, solicitou um relatório sobre as vendas de carros da marca do último trimestre de 2018, por faixa de preço, região, modelo e cor. Nessa situação, no contexto de análise de informação, o relatório representa, ou seja, ele quer saber o que é relatório. Relatório, pessoal, é o exemplo clássico de informação, né? Que são dados organizados, tratados, contextualizados com um significado, que aí depois vão ser utilizados para gerar conhecimento e depois aplicação por meio de inteligência. Então, gabarito letra D. Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistema de informação. Sobre eles é correto afirmar que, vamos lá, não são necessários os dados para que se obtenha conhecimento? Isso aqui não faz sentido. Na nossa evolução, na nossa pirâmide informacional, no nosso modelo disse, para você chegar em conhecimento, você primeiro tem que ter informação que é derivada dos dados. Ou seja, para gerar conhecimento você tem que ter dados. Então, item A incorreto. A informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Aí é lindo demais esse item, né? Enquanto o dado é fato bruto, a informação é justamente acrescentar significado e contexto a esses dados. A informação é obtida a partir do conhecimento. Não, o contrário, né? O conhecimento é obtido a partir da informação. O processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos. Não, tomada de decisão, dado bruto gerou informação, conhecimento, e com base no conhecimento você toma a decisão. Os dados consistem do conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista. Não, dado é bruto, você não tem análise aqui ainda, né? Conhecimento analisado é um dado? Não, muito pelo contrário. O dado, o conhecimento vai consistir de informações e dados analisados. E não dado sem conhecimento analisado. Ou seja, está invertendo. Em alguns itens aqui ele inverteu a ordem da sequência, né? Com relação aos conceitos de dado, informação e conhecimento, avalie as afirmativas a seguir. Os dados são itens elementares, são cadeias de símbolos e não possuem significado. Item perfeito, item 1, então dado é fato bruto, registro primário. São exemplos de conhecimento. Vamos lá. Tendência de vendas de um produto A em uma região B. Tendência de vendas, ou seja, você até pode ter um gráfico mostrando isso. Só que para você avaliar se aquilo é uma tendência ou não, é um conhecimento aplicado. Você vai olhar a experiência, você vai olhar a intuição, você vai refletir sobre aquele gráfico para ver se tem uma tendência ali ou não. Então, é um conhecimento de fato. Relação entre o aumento ou queda do preço de uma ação X na bolsa de valores e a variação de câmbio. Ou seja, você pode ter lá o aumento ou queda da ação, você pode ter a variação de câmbio. São duas informações que você tem. Para você ver a relação entre elas, necessita de uma reflexão. Necessita de uma síntese daquilo. Então, realmente é um conhecimento. Então, item 2, corretinho. As informações correspondem ao dado processado, com significado em um contexto indefinido. Aqui eu costumo dizer que é a questão de canto da sereia, né? Parece tudo lindo, mas só contexto indefinido. Não. Contexto definido. Definido. Então, item incorreto. Então, temos aí item 1 e 2 como correto. Então, gabarito letra C. Bacana? Então, galerinha, várias questõezinhas aí para consolidar os conhecimentos de dado, informação, conhecimento e inteligência.